Boa noite, amigos. Ah, Nós estamos iniciando, então, mais uma live do Dino, esse instrumento virtual que encontramos para, nesse período de isolamento e dificuldades com relação ao coronavírus, estarmos mantendo um canal de contato com nossos amigos, né, passando as nossas ideias, conversando, trocando informações sobre os mais diferentes assuntos da cidade, fazendo com que esse período de dificuldades aí da crise da pandemia seja um período um pouco mais tranquilo para todos nós e possamos assim manter nosso contato. Na nossa conversa de hoje, temos como tema aí Paranapiacaba em tempos de pandemia, né? Nós teremos a participação do Israel Lopes, companheiro nosso, que é morador de Paranapiacaba, que nasceu e mora em Paranapiacaba, né? O Israel é biólogo de formação, educador socioambiental, ele também militante social, também companheiro nosso no Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André. Israel tem uma trajetória muito interessante aí de militância na área social, na área também da cultura. E o Israel vai conversar um pouco, vai nos colocar um pouco como é que está a vida de Paranapiacaba nesse momento, nesse período aí de dificuldades com relação à crise da pandemia de coronavírus, né? Já estamos com o Israel aí na nossa tela, eu já vou dividir a tela com ele aqui. E deixa eu localizar aqui. Boa noite, Israel. Boa noite, Tá me companheiro ouvindo bem? Marcelo. Estou ouvindo Como é bem. que você está? Nós Tudo já temos bem, e alguns você? aí na nossa tela. Israel estava fazendo uma breve introdução aqui, dizendo a importância de falarmos aí sobre a questão de Paranapiacaba nesse momento de crise pandêmica do coronavírus, né? E você tem aí você conhece muito Paranapiacaba, nasceu, é morador daí, trabalha em Paranapiacaba, alguém que milita na vila que nasceu e onde reside, né? E Sim. Paranapiacaba, para nós, aí uma vila também com o qual todos os andreenses aí têm muito carinho, né? Um lugar único, não só para Santo André, mas também para toda a região do ABC e além, né? Acho que Paranapiacaba tem todo um patrimônio histórico, cultural, ambiental, né? E a gente vai conhecer um pouco também de Paranapiacaba com você e vai conversar um pouco também como é que está sendo esse período para os moradores aí de Paranapiacaba, esse período difícil, né? Esse período aí de sacrifícios e falar um pouco aí de como é que está a vila. Então, estava apresentando você rapidamente aqui, dizendo um pouco a sua formação como biólogo, né, como educador socioambiental, como militante social, político, né, a sua trajetória na militância também, na defesa, né, desse patrimônio que é a vila onde você nasceu, onde você mora, e pelo qual todos nós temos aí um grande carinho também. Nosso carinho por Paranapiacaba é imenso, né? Eu acho que, enfim, mas a gente vai conhecer um pouco mais da vila e falar um pouco mais sobre as dificuldades e também as alternativas deste momento. Israel, gostaria que você, iniciando agora, falasse um pouco, né, como é viver na vila, falar um pouco da sua trajetória aí, como é que está a vila nesse momento, né? Eu vou passar, bom, acho que ninguém é melhor do que você para falar sobre isso. Manda lá, Israel. Obrigado, Marcelo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Agradeço aí a participação. Sejam aí, fiquem à vontade para comentar, falar sobre suas experiências em Paranapiacaba, sobre o que acham da vila, etc. Eu nasci em Paranapiacaba, né? Minha família chegou aqui, começou a chegar no final da década de 40 para trabalhar justamente na ferrovia. Eu não sei muito bem quem foi a primeira pessoa que falou para um tio-avô meu sobre a possibilidade de trabalho aqui. E aí vieram 3 tios-avós para cá. Então eu tenho um deles vivo morando em Ribeirão Pires hoje. Um faleceu atropelado aqui na ferrovia e outro voltou porque o clima, comparando o clima da Zona da Mata Mineira com o clima de Paranapiacaba,
é muito diferente, ele não aguentou e voltou para a roça. Então, ao todo, eu tive aproximadamente, até o cálculo que eu fiz até hoje, umas 28 pessoas da minha família morando aqui em Paranapiacaba. E hoje só temos dois aqui. Tem um que é de sangue, mas está bem longe, assim. E eu, da minha família, meus irmãos saíram daqui, meus pais voltaram para a terra natal. Nesse tempo de vida que eu tive, que é muito curto, né, 30 e poucos anos, eu percebi grandes mudanças na vila de Paranapiacaba. Isso porque quando eu era pequeno, eu saí da parte baixa da vila, vindo morar numa outra rua. Então, como a vila é dividida em hierarquia, era naquele momento, né? A gente já sentia o impacto nesse momento por trocar de rua, vir uma família que, na minha, no caso, mais pobre para uma rua de pessoas da classe trabalhadora, mas com rendimento mais alto, então rolou um certo preconceito por um tempo. E eu acompanhei, sentindo na pele essa mudança do período da rede funcionando. Eu descia até o local de trabalho do meu pai, lá na Raiz da Serra, convivi nesse período da rede, todo mundo se conhecia, então é muito diferente de hoje em dia. A gente vai conhecendo aos poucos quando as pessoas vão chegando, mas com a saída, com a concessão, com a privatização da rede ferroviária, as coisas mudaram bastante na segunda metade da década de 90. Da segunda metade da década de 90, a vila já havia passado por um período de decadência. Então tem fotos de 84 que são encontradas na internet, que a gente vê a vila num período bem, bem difícil também. Mas na década de 80, na segunda metade, a vila volta a passar por um momento difícil. Então, com um programa de demissão voluntária, com demissões, a partir da concessão da ferrovia. E aí a gente vê amigos saindo de Paranapiacaba, indo morar em qualquer outro local que considere melhor, enquanto a vila ia entrando num período bem difícil. Conforme iam saindo as pessoas que trabalhavam na ferrovia até aquele momento, vão chegando mais pessoas de fora que às vezes estão numa situação de precariedade, ou às vezes tem uma só pessoa trabalhando na família, ou uma família desempregada. Então teve um estudo de um laboratório de urbanismo e metrópole da FAO, um laboratório da FAO. Ele fez um estudo que apontou que o número de desemprego na vila estava muito alto, em torno de 60%. E isso se dá muito por conta de chegada de novas pessoas e também desse início de demissões ocorrendo com a privatização da rede ferroviária, que é a ferrovia, né? Então, a vila, ela passou por várias transformações. Então ela teve uma gestão da São Paulo Railway, depois ela teve uma gestão da Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, que foi, então a vila começa em 1860 e vai até 1943 com a São Paulo Railway. Depois ela fica com 10 anos com a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, e depois no governo Getúlio Vargas ela passa a virar rede ferroviária. Então ela abrange outros ramais da ferrovia, né? E aí, a partir da década da segunda metade da década de 90, então entra a atual, que é a MRS. Nesse período, então, no período do governo federal, então, na parte baixa, quem morava aqui era trabalhador da ferrovia. Então, uma vila ferroviária e com morador todo trabalhando na ferrovia, né? E aí todo mundo se falava, tinha, claro, conflitos sempre tem em qualquer lugar, mas todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem, todo mundo, aqui na rua que eu moro, a molecada podia pular no quintal de qualquer pessoa que não tinha problema. E aí com o tempo vai ocorrendo uma grande mudança, né? A prefeitura comprou a vila de Paranapiacaba em 2002, então foi um dos últimos atos aí do grande Celso Daniel.
E foi isso que melhorou muito a vila, ainda bem, né? Porque havia conversa de que Beto Carreiro queria comprar a vila, então isso eu lembro, de todo mundo bem preocupado. Eu me preocupava, eu era novo, mas eu já me preocupava em ficar sabendo disso. E, e aí e aí é isso, né? A vila, a partir da compra, começa um trabalho do GEPAM, então um estudo participativo das áreas de mananciais de Santo André, elaborado pela prefeitura, e em 98. Aquele estudo da FAO que eu falei é de 99. A partir daí, a prefeitura já tem também uma gestão descentralizada, com espaço aqui em Paranapiacaba, e começa a planejar o turismo na vila. Então, o turismo nos primeiros anos da vila foi assim, eu digo por um pouco só da experiência, porque eu estou no turismo só desde 2005. Eu não peguei os primeiros anos dessa gestão enquanto profissional, mas eu vi a vila mudar muito, assim. Então, enquanto nos meados da década de 90 e início de 2000, tinha retirada de calha da vila para ser vendido, como ferro velho, fio de eletricidade, isso tudo estava acontecendo, e aí, a partir de 2000, foi melhorando e a vila teve uma grande alteração. O problema é que a cada mudança de gestão a gente pode avançar ou pode retroceder um pouco, e a gente tem se preocupado porque tem ocorrido novamente furtos de cabo de eletricidade, não muitos, mas isso impacta bastante a vila, agora que ela tem um sistema de abastecimento de água vinculado à energia elétrica, né? Então, hoje é por bombeamento. Então, isso preocupa bastante a vila no momento de crise nacional, né? Muito bem. É, Acho que é bem interessante essa trajetória que você vai falando, né, de como a vila ela vai se construindo e se reconstruindo também ao longo de toda essa história, né? A uhum, vila de Paranapiacaba, de fato, acho que ela tem eu vejo assim, tem uma história fantástica, né? Ela tem vários temas ligados a ela, né? A questão da história dos trabalhadores, né? Como você bem colocou, como sua família chega por aí, inclusive, né? Como ela acolhe as pessoas que vão chegando em diferentes períodos, né? Desde o início da sim. Vila Inglesa, depois em períodos diferentes da Vila de Paranapiacaba. Então, ela tem realmente uma história fantástica. Então, ela tem aí todo esse patrimônio histórico, cultural. E eu sei que também que, como você citou, né, quando a prefeitura de Santo André adquire a Vila de Paranapiacaba na gestão do prefeito Celso Daniel, havia assim todo um projeto pensado para se transformar a Vila de Paranapiacaba num patrimônio histórico da humanidade, né? Era um projeto para a Unesco, era um projeto grandioso, né? Que se pensou para Paranapiacaba, e esse projeto começou a se esboçar em várias melhorias, inclusive com atividades que foram ocorrendo, festival de inverno, enfim, acho que teve a vila ela tem esses períodos, né, de altos e baixos, né, mas ela se mantém com a sua dinâmica própria. Eu gostaria que você falasse um pouco também agora, Daniel, Israel, desculpa, como é que Israel você vê essa questão, por exemplo, da dificuldade hoje de vocês como moradores da vila, né, por exemplo, nesse momento de isolamento, né, e que nós sabemos que a vila ela também ela tem a sua dinâmica econômica muito focada na questão do turismo, da cultura. Como hoje, nesse momento agora de isolamento, Israel, vocês estão vencendo as dificuldades desse período, né? Queria que você falasse um pouco também disso, como é que é isso hoje. A vila, é claro, ela vai passar por um aperto agora, por uma grande dificuldade, porque ela tem o turismo como base de geração de renda. Mas acho que é importante deixar claro que esse período de dificuldade que a vila vai passar, ele não vai durar só o período do coronavírus aí, da pandemia, porque as pessoas, enquanto elas tem muita gente que vai estar se endividando, então a gente acabou de sair do período de carnaval, que é um período que tem caído o turismo na vila,
Então, já fazem mais ou menos uns 4, 5 anos que a gente tem passado um período de geração de renda menor aí na vila durante o carnaval, porque parece que o impacto está sendo causado por conta do carnaval do município de São Paulo atrair muita gente para lá. Então, isso eu ouvi falar de outras pessoas não, que estão fora da região metropolitana de São Paulo, que perceberam a queda do turismo. Já não basta que o início do ano também é um período de inadimplência, então o pessoal está tentando acertar as dívidas, e aí logo que passou o carnaval, a gente entra nessa do novo coronavírus, né? E aí, pode perguntar. Não, não, conclui que eu tenho uma outra questão Tá. para colocar, mas pode concluir. Tá. E aí, assim que acabar a pandemia, que vai durar um bom tempo, né? A gente não sabe quanto tempo dura, as pessoas vão tentar reorganizar as contas delas e o lazer, elas vão ter que escolher quem vai fazer o lazer, vai fazer um lazer que dá status. Então, Paranapiacaba ele está muito mais voltado a um turismo que a pessoa quer tranquilidade, ela quer conhecimento, ela quer cultura, do que esse tipo de turismo que rola muito no Instagram. Então, um turismo que você publica uma foto e você tem 5 mil curtidas. Paranapiacaba tem uma característica muito diferente. E a gente, então, eu já estou prevendo esse período de dificuldade após o término dessa pandemia, após o pico dela, né? Mas a Vila tem, assim, a gente tem a dificuldade um pouco com a internet, que não é tão boa aqui. Percebi que muitas pessoas tiveram dificuldade em conseguir o auxílio emergencial. Então, é, algumas pessoas entraram em contato comigo porque tentava e acho que caía alguma conexão com o site. Então, eu tive que fazer isso logo no início assim que foi anunciada a liberação do cadastro, eu fiz porque eu sabia que ia ser um período difícil, então eu fiz logo cedo e depois eu só ouvi o pessoal falando que estava passando por uma dificuldade nesse cadastro. Por outro lado, a vila, como todo mundo se conhece muito bem, a gente acaba se ajudando. Então, a gente se encontra indo no mercado e fala: se precisar de alguma coisa, dá um toque. Tem gente que vem aqui e fala: peguei chuchu ali, toma uma parte, penca de banana, sabe? Às vezes entra alguém em contato perguntando como que faz o ora pronobis, como usa a taioba, e isso acaba contribuindo nessas relações aqui na vila, porque a vila é pequena. Acho que se fosse no centro de São Paulo, algum outro local, seria muito diferente. E aí, no caso, também, Israel, acho que é uma questão que a gente se preocupa também, por exemplo, de como o pessoal está vencendo as dificuldades, né, como os moradores estão lidando com tudo isso, né, nesse período. A questão, por exemplo, dos aluguéis, né, das casas, né, que são bens tombados, tal. Por exemplo, a prefeitura parece que agora, a prefeitura de Santo André parece que suspendeu momentaneamente os aluguéis dos moradores, sendo que o necessário, por exemplo, já que a vila está numa dificuldade econômica por causa da falta do turismo, da cultura nesse momento, o ideal seria que a prefeitura de Santo André ela isentasse durante um bom período esses aluguéis, não apenas porque suspender o aluguel, você joga o problema para frente, né? As pessoas não estão tendo renda Sim, nesse momento, elas não têm como dinamizar sua economia através do turismo, através da cultura, e elas vão ficar endividadas, né? É uma lógica perversa essa. Então, por exemplo, em vez de suspender, a prefeitura não poderia, no caso, isentar esse aluguel durante esse período, acho que não é tanta gente, né? Como é que está essa questão, por exemplo, para os moradores? Como é que os moradores hoje, eles veem essa questão, essa dificuldade dessa lógica econômica, né, nesse momento, por exemplo, que não se tem como você gerar renda, né? E aí, engatando uma outra pergunta também, por exemplo, uhum, uma das questões que ajuda a gerar renda para a vila é a questão, por exemplo, do Festival de Inverno, da Festa do Cambuci, algumas sim. atividades do calendário cultural, do calendário turístico, que nesse momento de pandemia vão ficar durante um bom período suspensas, né? Então, como é que isso vai gerar o impacto para as pessoas e como superar esses desafios? Né?
Sim, a gente tem um baita problema aí pela frente. Então, logo no início, que eu fiquei sabendo da suspensão do aluguel, eu fiquei na dúvida, né? Pensei, pô, deixa eu dar uma olhada ali no conceito de suspensão para ver se ele não é um sinônimo de isenção. E não, né? Suspensão a gente já espera que esses três boletos, eles se acumulem aí em algum período aí talvez esse ano ou do ano que vem. Ah, e eu acho que as pessoas não vão se endividar, elas já estão se endividando. Então o problema é maior, porque isso tem gente que já está passando aperto, como eu havia dito, né, desde o carnaval. E aí a gente vai dando um jeito aqui, a gente espera que haja uma conversa aí para que haja isenção. Até porque o valor da contraprestação, do termo de permissão de uso, ele vai para o fundo da vila. Então, ele acaba revertendo benefícios para a vila, mas a gente não pagando, tendo a isenção, a gente acaba também tendo outros benefícios para a vila, né? Então, como uma amiga, ela disse, né? A gente tem benefício para o morador, a gente tem benefício para a vila também, né? Então, são coisas que não se desvinculam uma da outra. A gente estava esperando também que houvesse algum diálogo da prefeitura com a Sabesp para que houvesse uma suspensão ou isenção da conta d'água, mas há 3 dias os boletos chegaram. Então é outra dúvida que a gente está. O governo do estado ele informou que quem vai ter abatimento na conta d'água são pessoas que estão no CAD único, que tem uma renda familiar abaixo de um salário mínimo. E a vila, como ela tem muitas pessoas que trabalham como MEI, ou até tem gente que trabalha na informalidade, isso, dependendo do período do ano, isso é muito difícil. A gente não tem garantia do que vai acontecer logo depois que se finalizar a pandemia, né? Então, é, esse é um dos problemas. Os festivais, a gente não tem, eu não recebi por enquanto uma nota oficial sobre o que acontece com o Festival de Inverno que ocorre em julho, mas eu suspeito que ele será cancelado. Cancelado porque se ele for adiado para o fim do ano já não é mais de inverno, né? Então, o que aconteceu por enquanto é que Convenção de Bruxas e Magos foi adiada para novembro. O Festival do Cambuci, que ocorre aqui em Paranapiacaba, que é o primeiro Festival do Cambuci no Brasil, né, na verdade, não só na região metropolitana. Paranapiacaba começou com isso, depois que surgiu a Rota Gastronômica do Cambuci. Também é outro evento que atrai bastante gente, que gera renda, que contribui bastante com a vila, que está aí para abril, que também não rola, né? Então, eu acho que esse problema, além de acontecer aqui em Paranapiacaba, vai acontecer em Rio Grande da Serra, em Salesópolis, Paraibunas, outros municípios que recebem a Rota do Cambuci, aqui em Paranapiacaba ela ocorre no mesmo mês que o Festival do Cambuci. São coisas diferentes, mas que caminham juntos, né? Sim, Tudo se baseia no mesmo fruto. sim, quando a gente divulgou o tema que nós estaríamos conversando hoje, Paranapiacaba, algumas pessoas até me mandaram algumas mensagens, entraram em contato comigo, preocupadas justamente com isso, né? O pessoal quer saber, pô, esse ano não vai ter o festival, se ficou adiado, para quando? Assim, sinceramente, a prefeitura deveria dar um retorno, né, com mais atenção a essa questão, né? É, Uhum. Principalmente acho que para vocês que são moradores daí, que dependem da economia, do turismo, da cultura, né, da ecologia, é uma falta de atenção que eu vejo que deveria ser de alguma forma sanada, né? Ah, Uhum. uma preocupação com relação a isso, né? As pessoas entraram em contato mesmo comigo, me deram um retorno preocupadas, né? Poxa, como é que o pessoal da vila está se virando? Como é que vai se virar enfim, com esses adiamentos? Se vai ser suspenso? E você mesmo está colocando um problema bastante complexo, né, nesse momento para os moradores.
Uma questão sim. que eu gostaria também de estar colocando, Israel, a questão da. A Adna, ela nos faz uma pergunta, está aí na tela, por exemplo, de que forma, né, a vila ela é um paraíso também ambiental, ela é uma reserva, né, ambiental, vocês têm aí uma reserva nativa, ela tem aí esse atrativo também, é um local importante de preservação, não só para o turismo, para a cultura, mas para a preservação ambiental de uma forma geral, né? A pergunta que a Adna coloca é por que essa insistência, no caso, né, de se construir um centro logístico em Paranapiacaba, né, que não se Uhum, justifica do ponto de vista, me parece, econômico para a região, sendo que os problemas que podem gerar no sentido de devastação ecológica, da construção de um grande empreendimento, de estar levando, por exemplo, um problema que não é da vila para ir, né? Como vocês aham. estão vendo hoje essa questão desse projeto que se colocou, que a prefeitura, inclusive, tem também se mostrado favorável à construção de um centro de logística e de que forma isso pode impactar não só a vida dos moradores mais diretamente, mas também na preservação ambiental e também na essência que é Paranapiacaba na questão cultural, turística, ambiental. Uhum. Acho que, primeiramente, eu falei um pouco da parte histórica da vila, que é muito importante em nível nacional, né? A gente tem a Quinta Ferrovia, mas é o maior sistema funicular em extensão do mundo. O mais inclinado está na Suíça e em extensão, mas porém desativado está aqui em Paranapiacaba. Então, na parte de patrimônio tecnológico, Paranapiacaba é muito relevante em nível nacional. Na parte de patrimônio arquitetônico, é a única vila ferroviária preservada no país. Então, como você havia dito, né, que está na lista indicativa de patrimônio da humanidade da Unesco. No âmbito ambiental, no sentido de floresta, ecossistêmico, a gente tem um território aqui de Santo André de 54,4% de área de mananciais, onde está a vila de Paranapiacaba. Então, só isso já mostra que a gente está numa área muito importante, é, nesses períodos que tem se agravado aí período de crise de gestão hídrica, mudanças climáticas, então as florestas são importantes para conter isso também. E, e ainda na área ambiental, a gente tem a primeira reserva biológica da América do Sul. Então, olha que importância, né? A gente teve essa área aqui comprada por um alemão que foi diretor do Museu Paulista, o primeiro diretor do Museu Paulista, inclusive, Hermann von Ehring, e depois foi gerida pelo primeiro diretor do Instituto de Botânica. Então, olha que importante, né? A gente tem uma vila que tem potencial de atrair pessoas do Brasil inteiro para conhecer de uma vez só, mas não num dia só, né? Tem que vir mais vezes. Conhecer patrimônio histórico, conhecer a cultura, conhecer como se dá a relação entre Festival do Cambuci, como se dá o arranjo de produção do Cambuci nessas áreas, e aí a gastronomia também sendo uma das atrações. E na área ambiental, então a gente não pode ter lazer na reserva biológica, mas a gente tem o Parque Estadual Serra do Mar aqui no entorno e o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, que foi criado logo depois que a vila foi comprada pela prefeitura. A prefeitura comprou em 2002 a vila, em junho, 5 de junho de 2003, no dia do meio ambiente, foi criado esse parque com 426 hectares. Então, Paranapiacaba se destaca e é uma grande, tem uma grande potencialidade para ser um grande atrativo turístico, né? E aí, o centro logístico, ele vem com essa proposta, ela se inicia, ela começa essa articulação em 2016, no fim do ano de 2016, a gente recebe os primeiros impactos, né, para a vila, e 2017 começam as articulações de ambos os lados. A articulação para instalar esse centro logístico, que se justifica, segundo eles, porque é uma área retilínea, está abaixo da cota que não poderia ser
utilizada aqui, que é 750 e poucos metros, porém, e está próximo à rodovia e à ferrovia. Então, pode ser um empreendimento rodoferroviário. Porém, todo mundo que vem para Paranapiacaba não vem de Mogi para cá pela estrada de terra, vem pela rodovia. Então, se coloca um grande número de caminhões aqui, isso vai gerar um baita impacto e pode jogar por água abaixo todo esse trabalho que ocorre em Paranapiacaba de desenvolvimento do turismo desde 2001. Além da formação de monitores ambientais, né, a gente teve o sistema aí Portas Abertas, que tem pousadas, restaurantes e 41 monitores atuando hoje. Além disso, teve uma formação de jovens no âmbito da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, chamado Programa de Jovens Meio Ambiente e Integração Social, do qual eu fui aluno entre 2003 e 2005. E aí, essa capacitação no âmbito do programa de jovens foi para que as pessoas, os jovens, isso acontece em outros territórios também, mas é para áreas periurbanas, para jovem de escola pública, para trabalhar na área ambiental, seja com produção agrícola, com artesanato, com turismo, e aí tudo isso veio se fortalecendo e aí pode ser jogado fora quando tem uma instalação de um empreendimento que não tem estudo do impacto no turismo. E outra coisa na área que é importante, né? A lei da Billings fala que a gente tem que usar essa área para aumentar a produção de água. E as florestas nessas áreas aqui, elas têm uma forte relação entre água e chuva. Aliás, entre florestas e águas. Então, se você retira a floresta, certamente impacta na produção de água. Isso porque altera a evapotranspiração, vai alterar a ida da água para os rios, então vai alterar a velocidade, e tem vários impactos que podem ocorrer, além de aumento de temperatura, impacto na beleza cênica. Então tem vários problemas que podem ocorrer, mas a área é uma propriedade particular. Então aí está o maior problema, né? Porque a gente tem proposta para uma área dessa. Então, ele é dono de a fazenda Campo Grande, ela é dona de 468 hectares, sendo primeiramente 91 hectares planejados para o centro logístico. Olha o tamanho do impacto. A área do centro logístico seria mais do que 3 vezes maior do que a própria vila. As pessoas que vêm para cá, elas não vêm só para ver o relógio e o castelo, as casas. O caminho todo é muito belo, né? Então, se vem um empreendimento desse para cá, acaba impactando na beleza cênica, pode atrair outros empreendimentos, pode ter também aquela série de impacto social. Então, a gente não faz ideia do que pode ocorrer no geral de impacto, né? Já que o EIA-RIMA ele não diz tudo o que pode acontecer. Então, numa situação como essa, a gente poderia já ter casos de coronavírus aqui na vila, a gente não teve casos assim de zika, chikungunya, febre amarela, mas com o impacto desse na floresta pode ocorrer também. Então, tem uma série de impactos, além da degradação. Por exemplo, se eles utilizassem 91 hectares para a instalação do centro logístico, esse impacto ele não ocorre só nos 91 hectares. Toda a borda sofre um impacto chamado efeito de borda, que acaba ocorrendo uma degradação dessas áreas. A gente sabe que as pessoas vão começar a acessar as áreas no entorno também. Pode ser funcionário que às vezes fala, vou dar uma passeada antes de entrar no trabalho, sabe? Então tem uma série de impactos que podem ocorrer caso volte isso a ser discutido para cá, né? Eu vejo, né, você colocando agora de forma bem detalhada, né, essa questão, essa problemática, né, acho que você coloca com muita propriedade, até porque está dentro da sua área de pesquisa também, de trabalho nessa questão ambiental. E dentro da grandeza do que foi pensado por um projeto para Paranapiacaba, né, você trazer
um problema desse, um impacto desse por causa de interesses comerciais, sem se avaliar de fato o impacto que isso vai ter, não só ambiental, como você colocou, mas também social, cultural, né? É uma questão que nos preocupa muito, né? Acho que preocupa todos aqueles que gostam, que amam Paranapiacaba, né? Não diretamente, não Uhum. apenas aos moradores, acho que não diz respeito só aos moradores, mas a todos que veem Paranapiacaba um lugar assim diferenciado, né? Eu acho que é um projeto que sem se que pelo que eu entendo, assim, não avalia, né, o verdadeiro impacto que pode causar é, ambiental, social, cultural, como você coloca, né? Uhum. Realmente é um tema bastante complexo. Eu gostaria aqui também, de Sim. Israel, de citar, em primeiro lugar, agradecer a todos os nossos amigos que estão participando aí com comentários, né? O pessoal está perguntando, tá parabenizando, né? Então você tem aí, eu queria agradecer aí a presença de todos, né? Pelo pessoal que eu estou vendo aqui. Tem mais gente, mas tem o Robson, a Adna, a Lidney, Marcos, a Ana, a Cristina, a Lilian, enfim, eu queria agradecer aí a participação de todos nessa conversa, né, com Israel também, conosco aqui. Um tema bastante legal. Falar de Paranapiacaba é sempre um grande barato, né? É sempre não só visitar Paranapiacaba, mas falar de Paranapiacaba também é muito bacana, né? Tem outras questões que o pessoal vai levantando, por exemplo, a Lilian pergunta aqui, por exemplo, se há a possibilidade da volta, né, do trem de passageiros. Tem o trem turístico, mas tem alguma possibilidade da volta de trem de passageiros, né? Isso é uma questão que o pessoal está colocando aqui. O Ailton está perguntando também se a recriação, né, da subprefeitura de Paranapiacaba, né, não seria importante para dar maior autonomia à gestão da vila, né? E a subprefeitura, criada no governo petista, foi extinta no governo do Aidan, né? Era uma forma da gestão estar mais próximo dos moradores, mais próxima dos problemas da vila, né? E ela simplesmente foi extinta a partir do governo Aidan, e, enfim, a ideia seria de que forma, por exemplo, a gestão estando mais próximo poderia melhorar também a vida dos moradores, né? Uhum. Falando da CPTM, é, houveram uns boatos há uns meses atrás de que voltaria a passagem de trem de Santos até a Luz. É, eu acho que foi o vice-governador, alguns deputados fizeram uma visita, fizeram uma descida até Santos, e teve também uma viagem com engenheiros, e depois eu vi uma notícia que isso estava descartado. Então, começou todo mundo a ficar feliz, comemorando, passou um tempo, a gente viu essa informação que foi descartada, essa possibilidade, e por enquanto a gente não tem uma proposta do retorno desse trem linha 10 turquesa da CPTM, nesse valor mais barato, né? E é muito importante, porque quando você tem um trem como expresso turístico que tem um valor mais alto, acaba acontecendo um recorte social. Então, as pessoas que recebem um salário mínimo, por exemplo, uma família não vai conseguir vir para Paranapiacaba com tanta facilidade no fim de semana, sei lá, em 5 pessoas, sabe? Porque imagina, você vai almoçar, vai pagar para acessar uma unidade de conservação e a passagem do transporte público convencional já está cara, né? E o que acontece? Até 2002 finalizou a vinda do trem até Paranapiacaba. Mas antes disso, você pegava o trem aqui em Paranapiacaba e ia para São Paulo, pagando uma passagem só. Hoje em dia, as pessoas têm que fazer integração tarifada. Então, isso já acaba complicando. Se for pensar ida e volta, né, o valor já acaba impactando um pouco. Ainda mais para um transporte que deveria ser pago somente em imposto, como já é, né? Então a gente paga 2 vezes pelo transporte. Então a gente não tem nenhuma posição sobre a possibilidade de um retorno, nem que seja em curtos horários, mas isso seria muito bom para, principalmente durante a semana, porque o turismo aqui é muito sazonal. Então, durante a semana a gente tem escolas que vêm, mas geralmente são escolas particulares, a maioria das escolas que vem aqui. E aí, de fim de semana, que a gente tem um turismo maior,
Mas, assim, chega Páscoa, por exemplo. Páscoa geralmente é um turismo que não rola aqui. E tendo o trem durante a semana, poderiam vir famílias para cá e fazer um turismo durante a semana, o que contribuiria muito para a geração de renda na vila. Agora, sobre a pergunta do Ailton, obrigado aí pela pergunta. E, claro, claro que seria muito bom para a vila a recriação da subprefeitura aqui, seria muito boa, porque a prefeitura, quando ela começou a ter a interação com Paranapiacaba e Parque Andrense também, né, com a gestão descentralizada, logo depois foi criada a subprefeitura e esse tempo de planejamento de turismo que eu havia dito, ele foi feito de maneira participativa, com reuniões, a gente tinha uma relação mais próxima com o pessoal, e aí, com a retirada da subprefeitura, isso tem um certo impacto na gestão desse território aqui, né? Então, como diz Maria Carolina, né? Então, a vila, como agora adaptando, né? Como ela fala que a favela é o quarto de despejo, né? Aqui, Paranapiacaba, nessas transições, então, com a retirada da subprefeitura, por exemplo, ela passa a ser semelhante a um quarto de despejo também, né? A gente volta a passar por mais dificuldades e as pessoas têm reclamado. Independente de espectro político, todo mundo sente que a subprefeitura é importantíssima para a Vila de Paranapiacaba. Realmente, acho que a necessidade de uma atenção maior da gestão municipal, né, mais diretamente aos moradores, ela é fundamental, né? Sim, Existe uma questão geográfica, existe toda uma. Então, você estar mais próximo a partir de uma subprefeitura, ou seja, estar mais próximo diretamente, né? Tudo que se foi pensado, né, no projeto para Paranapiacaba levava em consideração essa possibilidade uma atenção mais direta da gestão municipal à vila, né? Eu acho que é uma questão aí sim. importante para se colocar. Israel, uma questão que eu gostaria de levantar também, falando um pouco da vida cultural da vila, né? Das atividades, de quem vive da cultura e quem ama a cultura, né? Quem, por exemplo, não só Uhum, dos artistas da vila, os artistas que frequentam a vila, muita gente, tem muita gente da cultura que frequenta a vila, tem o pessoal que mora, enfim. A cultura ela tem aí uma dinâmica muito saudável, acredito, na vida, no dia a dia da vila de Paranapiacaba. Uma questão que eu uhum, coloco aqui é que a minha experiência na cultura, como, né, como gestor cultural, como que na época em que se foi pensado o projeto para a vila e tudo aquilo que ele poderia proporcionar, é, e também, por exemplo, durante a gestão do prefeito Carlos Grana, nós tínhamos aí um acordo, um convênio, tá, firmado com o governo federal, na época da presidenta Dilma, que previa a possibilidade de recursos do o PAC Cidades Históricas, né? Que era um projeto do uhum. Ministério da Cultura, um projeto magnífico para a Vila de Paranapiacaba, que fortaleceria a cultura, o turismo, ou seja, daria uma condição para a vila muito melhor do que ela tem hoje, né? Na Aham, época se chegou até a falar em termos de 50 milhões, enfim. O PAC, com o impeachment da presidenta Dilma e depois com a saída do prefeito Carlos Grana, a saída do PT, o PAC ele simplesmente foi engavetado pelo governo federal, pelo governo do prefeito Paulo Serra, né? Ou seja, não há recurso mais para a cultura com esses governos de direita que estão aí, tá? Que não uhum. gostam de cultura, a gente sabe que não é a praia deles, enfim. E isso incide diretamente na questão da Vila de Paranapiacaba. Recentemente, o prefeito Paulo Serra foi a Brasília, fez uma live dizendo que conseguiu 4 milhões para um projeto de restauro, mas não detalhou também qual seria esse projeto, enfim. Eu gostaria de ouvir também um pouco como é que vocês na Vila veem, por exemplo, toda essa possibilidade, né, tudo que poderia ser feito em termos de
cultura, de projetos vindo de recursos do governo federal, que haviam sido indicados já, que estavam postos, né, e que de repente se deixou de lado, foi esquecido, né, não se falou mais. Quando você toca no assunto, a prefeitura ela sai pela tangente, ela não toca no assunto, enfim. Como é que isso está posto, né? Por exemplo, para quem vive da cultura na vila, né? E em ver tudo que poderia acontecer para a vila e que foi simplesmente sabotado pelos governos que hoje estão no governo federal, no governo municipal, estadual. Uhum. A gente teve uma grande expectativa, né, de que o PAC Cidades Históricas fosse mudar grandemente a vila de Paranapiacaba. Mas aí, conforme foi virando a gestão, a gente, quando vai finalizando uma gestão, já vai parando, né, o trabalho, e na outra a gente aguardou começar, nós tivemos alguns conflitos na vila, porque os moradores começaram a ser culpados pelo descuido de imóvel, então tivemos um período bem difícil no primeiro ano, e estávamos guardando a retomada do PAC Cidades Históricas, né? Das obras do PAC na vila. A gente teve um restauro do espaço do Expresso Turístico, tiveram alguns imóveis, alguns foram ocupados há pouco tempo, após a licitação que ocorreu em dezembro, e, e, e temos alguns ali perto, na área comercial da vila, porque ela é dividida em zona comercial, zona mista e zona residencial. Na zona mista, então, a gente tem alguns imóveis ali que foram restaurados, mas por enquanto eles não estão ocupados. Isso é um baita impacto tanto na cultura quanto no turismo, porque você tem um potencial que não está sendo utilizado, né? Ah, os eventos, na área da cultura, os eventos tanto da Festa do Padroeiro, Festival do Cambuci, Festival de Inverno, e Feira de Oratórios e Presépios, Encontro de Culturas da Vila, que não é esse último que eu estou falando, ele não é da prefeitura, ele é feito por iniciativa popular. Então, tudo isso acaba sofrendo impacto por conta do não prosseguimento dessas obras do PAC, né? Existem impactos que a gente não consegue avaliar muito, porque, por exemplo, o impacto da beleza numa cidade, né? Se ela está melhor, toda estruturada, com todos os imóveis ocupados, empreendimentos funcionando, uma articulação entre governo municipal, estadual e federal, no sentido de tornar a vila atrativa durante a semana também é necessário, e conforme isso não ocorre, a gente continua num período aí difícil, né? Mas esperança a gente tem, né? A Vila de Paranapiacaba tem essa esperança desde a saída da ferrovia. A gente, como já passou por períodos de melhorias e, e períodos que retrocederam, a gente tem esperança sempre. Vamos ver o que rola aí para frente, né? Bacana, Israel. Tem a questão também, acho que uma questão que o Marcos tocou, eu gostaria de retomar. O Marcos Imbrise pergunta, ele fala que você fez parte do programa de jovens, né? Acho que você tocou já nisso Isso. um pouco. Só que retomando um pouco, ele gostaria de saber, por exemplo, como você vê a retomada desse projeto, né? Se é possível, como é que isso está colocado, se está sendo retomado ou não, como é que está o projeto hoje? Vou falar como jovem do programa, e não, eu sou membro do Conselho da Reserva da Biosfera, representando o programa, então o programa de jovens, né? Mas eu vou falar como indivíduo. Essas articulações têm ocorrido no âmbito da reserva para a retomada do programa, mas esse programa ele tem que ser de iniciativa da prefeitura ou uma iniciativa de uma ONG. Então, o Estado, não, ele, por enquanto, ele não banca o programa nos municípios. Então, o município tem que ter interesse. Foi uma grande mudança para a Vila, e para a minha vida também. Acho que se não tivesse o programa de jovens, eu não estaria aqui falando contigo.
que acontece é que no período que a vila ficou abandonada, né, lá no a partir do final da década de 90, quando o programa começou aqui, um piloto em 2001, depois tivemos o programa, ele ocorre a cada tem duração de 2 anos, para jovens de 16 a 21 anos de idade, com 4 oficinas, naquelas que eu falei, turismo, na área de alimentação sustentável, agroindústria artesanal, consumo lixo e arte, então aprende tanto a fazer um consumo crítico dos resíduos, quanto fazer artesanato, biojoia, não é só resíduo industrializado, né? Também tem coisas da natureza que pode ser feito uso, é, agroecologia, então numa oficina que tem um nome um pouco maior, que chama Produção e Manejo Agrícola Florestal Sustentáveis. E aí, nesse período que começou, na verdade, minha mãe que está aí assistindo, ela me inscreveu contra a minha vontade. Quando eu fiquei sabendo, meu RG já tinha sido entregue lá, e aí, quando eu fui, ela falou, vai lá que você já está inscrito. Aí pensei, tá bom, eu vou, né? E, e aí, e aí me inscrevi, eu fui lá, já estava inscrito, claro. Passei lá na entrevista com a Ruth, na época que era coordenadora, era gestora da unidade de conservação. E como não era muito a minha vontade, então por pelo menos uns 6 meses eu dei muito trabalho nesse curso, né? Então, na época, eu caçava. Hoje eu não faço mais isso, sou contra, claro, mas na época caçava para fazer experiência com bicho, para tentar acasalar um com o outro, conhecer os animais. Então já tinha um instinto de tentar conhecer a biodiversidade já, e também era pichador. Com o tempo foi passando, e aí a gente vai ficando um pouco mais velho, vai se acalmando, e aí eu chegava mais cedo no curso, ficava conversando com o pessoal lá da gerência de recursos naturais, o nome antigo, ajudava a montar data show, ficava o tempo inteiro lá, e quando acabava o curso, acabava ficando conversando. E aí, com isso, eu resolvi entrar na biologia. Então, tem influência dos meus pais na biologia, porque minha mãe sempre mexeu com plantas, meu pai sempre com criação. Depois eu tive uma professora aqui de Paranapiacaba, falecida, que amava os animais, ensinava a cuidar deles, assim, falava para não maltratar nunca. E depois o contato com o pessoal da gerência de recursos naturais, pessoal da reserva da biosfera. Eu fui estagiário lá por 2 anos, onde ficava, que é a coordenação do programa de jovens, e tudo isso não mudou só minha vida, mudou a vida de todo mundo que passou pelo programa de jovens. Se você parar para conversar com uma pessoa que passou por esse curso hoje, o pessoal chora com a falta desse programa. Então, a gente espera que isso volte para a vila, porque muda muito a vida da pessoa, porque não é um curso que ocorre aqui somente. O programa de jovens, ele tem oficinas oficinas não, atividades em outros núcleos, tem encontro de jovens, seminário de ecomercado. Então a gente discutia o turismo ou o ecomercado de trabalho em geral com outras pessoas de uma rede que tinha em torno de 22 núcleos participando de uma rede. Então imagina, no âmbito da reserva da biosfera, que tem 78 municípios, é um pouco maior que a região metropolitana, a gente conversando com jovens, sabendo o que estão fazendo de agroecologia em Parelheiros, o que estão fazendo de consumo lixo e arte em Guarulhos, o que estão fazendo na área do turismo em Paraibuna. Então isso acrescentava para todo jovem. E aí quando a gente não tem um curso desse, imagina aqui em Paranapiacaba, a distância daqui até o centro de Santo André vai dar aproximadamente uns 29 quilômetros, da parte alta até o centro de Santo André. E aí passagem cara, né? Então imagina, o jovem daqui, ele acaba se isolando bastante, então é uma dificuldade que a juventude de Paranapiacaba tem, e sem um curso desse, a tendência de se tornar difícil se integrar ali no mercado de trabalho diferenciado é enorme, né? Então, cursos, o pessoal vai fazer curso, fica longe para sair, né? Então, tudo é bem difícil. Então, com a retirada do trem
com transporte caro e com a ausência do programa de jovens, a gente passa por uma dificuldade bem grande, né? Eles passam, né? Eu tive a sorte e um pouco de azar também, que o ensino médio eu fiz em Ribeirão Pires, então isso mudou minha vida bastante. Mas tem gente que começa o fundamental aqui, vai até um médio aqui, e tem toda essa dificuldade para sair de Paranapiacaba. E é bem difícil mesmo. Foi isso que, na área de educador socioambiental, eu já trabalhei no Vila Lobos, no Belenzinho. Teve um período que eu estava trabalhando e sendo estava bem remunerado em São Paulo, mas a dificuldade de transporte de 5 horas por dia de transporte me fez desistir e falei assim, nunca mais eu trabalho em São Paulo por longo período, a não ser que seja um dia na semana. E aí preferi até passar aperto em Paranapiacaba, mesmo sabendo dessa sazonalidade, e pedi para ser demitido justamente meses depois do golpe na Dilma. E aí a gente teve aquele período de febre amarela logo em seguida, passei um baita aperto, mas por causa do transporte, por causa de toda essa dificuldade que a gente tem na vila. Então, sem o programa de jovens, para essa juventude que está aí se formando agora, que está vindo se formar no ensino médio, é, é bem preocupante. Essa questão que, né, o pessoal tem falado aqui, os comentários, né, o pessoal tem agradecido aí a conversa, tem trazido muitas informações aí para nós que não moramos em Paranapiacaba, né, que somos visitantes, né, mas que você coloca aí vivendo na realidade mesmo da vila, né? Que são informações Uhum, que a gente vê em diversas áreas, né? Eu vejo hoje realmente que conversando com você a gente nota, por exemplo, né, e sabendo um pouco da vila também, né, das vezes que a gente vai até aí, frequenta na cultura, no turismo, né? Nós verificamos o quão importante, por exemplo, é a gestão municipal ter um cuidado maior com a vila de Paranapiacaba. A uhum, atenção da prefeitura, ela deve se mover em várias frentes, né? Muitas vezes se trata apenas com a questão cultural, com a questão turística, mas a gente vê pelas informações que você traz que tem toda uma complexidade, por exemplo, a questão que você colocou, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da juventude, né? É uhum, necessário, então, que a gestão municipal, que a prefeitura tenha uma política que envolva várias secretarias, né? Que também converse com universidades que existem, por exemplo, Santo André tem universidades, o ABC tem universidades, né? Falta também aí uma gestão da Prefeitura Municipal de Santo André, no sentido de também chamar a responsabilidade, por que não o consórcio intermunicipal, porque a Vila de Paranapiacaba, embora ela esteja ligada à Prefeitura de Santo André, mas ela tem uma presença muito forte na região do ABC, né? Então, sim, acho que haveria necessidade de uma política para a vila que envolvesse essas várias frentes e que tivesse um cuidado maior, não só com os moradores, mas com todos aqueles que frequentam, né? Enfim, nós temos aqui muita coisa que a gente poderia tratar sobre isso, né? O Ailton fala aqui também, por exemplo, agora de uma estratégia, um projeto global, né, para a vila que articule todas essas potencialidades e dimensões. É isso um pouco que a gente vem falando, né? uhum, A prefeitura poderia pensar a vila de Paranapiacaba de uma forma mais ampla, né? E sim, foi exatamente o projeto que na gestão nas gestões petistas e principalmente na gestão do prefeito Celso Daniel, depois com o Valmileno, Carlos Grana, ou seja, por que não se retomar esse projeto, né? Eu acho que existe um projeto que nós precisamos retomar, que pense a vila de Paranapiacaba com toda a sua riqueza, com toda a sua potencialidade, com toda a importância que ela tem para Santo André, para a região do ABC, para o Estado, né? Então, uhum, há uma necessidade da gente retomar esse projeto, né, de transformarmos sim, isso em algo que de fato faça mudar as condições para que a vila tenha um outro momento novamente, né? Volte sim, a entrar aí nos trilhos do desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Mas de um desenvolvimento que seja sustentável, que seja um desenvolvimento que respeite a identidade da vila de Paranapiacaba, dos seus moradores sim, e de tudo aquilo que representa, né? uhum.
São muitos. Uma coisa que me preocupa também, Israel, nesse momento, por exemplo, de Covid, né, na questão da saúde, eu queria tocar um pouco mais nesse assunto, né? Como é que é o Ah, atendimento, por exemplo, dos moradores nesse momento com relação à saúde pública? Como é que isso está sendo feito aí? O posto de saúde local, ele atende, né? Como é que as pessoas preocupadas com a questão da Covid aí estão se virando nesse momento? ah, eu volto até a lembrar um pouco do que eu tinha esquecido, né? Tem uma amiga que ela tem feito máscara para contribuir com as pessoas da vila. A gente, segundo ela, a gente tem um número alto de idosos, principalmente na parte alta, em torno de 200 idosos na vila. E isso é muito importante na prevenção, principalmente, e cada vez se torna mais importante as relações aqui na vila, inclusive com o pessoal aí tentando desobedecer o isolamento, né, no país inteiro. A gente bateu um número de mortes pelo Covid em 1.059, alguma coisa assim, é, é hoje, né? E o posto de saúde aqui, o programa Saúde da Família também, consegue dar conta da vila. Então, a gente tem uma população hoje que é pequena, 921 moradores, o censo de 2010. Então a saúde aqui dá conta. É claro que a gente não tem respirador, não tem essas coisas que precisa em caso de Covid, mas tem uma relação muito boa entre o pessoal que trabalha no posto com a população. Nesse a gente está muito. A gente sempre esteve assim numa qualidade boa, porque sempre a população é pequena, então contribui. Para fazer fora. Aí sei, né? Preciso dar uma avaliada no óculos, então tem que ir para Santo André. Eu tenho asma, então asma eu consigo tratar aqui, mas qualquer exame é feito aí no centro. Então, pro básico, Paranapiacaba dá conta a saúde daqui. E aí, voltando num ponto muito importante que a gente estava falando de emprego, eu falei que o turismo aqui é sazonal e aí a gente passa aperto, mas isso eu tenho que deixar claro para todo mundo que está assistindo, isso não justifica a instalação de um centro logístico para gerar renda permanente para o pessoal, porque essa foi uma das justificativas para instalar, foi um dos argumentos que usaram, né? Vai empregar até 1.200 pessoas, mas essas pessoas estariam já empregadas em outro local e seriam realocadas para cá. Não é isso, não é compatível com a vila, e isso também teria influências na saúde, como eu havia dito antes, né? Então, tem muito assunto aqui que eu estou falando que acaba se entrelaçando, né? Uma coisa acaba esbarrando na outra. Então, por isso que eu voltei a falar do centro logístico, só para que ninguém pense, então por que não colocar o centro logístico e pronto, né? Salva a vida de todo mundo. Isso não é a saída. E aí o Ailton, acho que não está aqui mais a mensagem, mas ele tinha falado aí do programa, de um programa global para Paranapiacaba, e aí eu lembrei que nesse momento eu nem falei da agroecologia também, né? Então a gente tem unidade de conservação de proteção integral, que não pode ser retirado o cambuci, não pode ser retirado o fruto da jussara para fazer um suco que é pouco utilizado ainda na vila, mas a borda das unidades de conservação, principalmente do Parque Municipal, a gente tem uma área degradada ocupada com imbiri, uma espécie exótica, que poderia ser utilizado para plantar cambuci, para plantar alimentos orgânicos. Então, Paranapiacaba, no momento, a gente não tem um local que você fala, eu quero comer tudo orgânico e agroecológico. Isso a gente não tem. E aí, a gente implantando um sistema desse, um sistema agroflorestal, hortas agroecológicas, isso seria um outro atrativo para Paranapiacaba. Então, imagina ali a pessoa que quer conhecer o Cambuci, quer tomar um suco de jussara, e ela não quer comer carne, mas ela quer comer taioba, ora pronobis, ela pode vir para Paranapiacaba para fazer uso disso. E isso, assim, não tem um território que todo mundo tem uma produção dessa
famosa, assim, né? Que todos os empreendimentos façam uso. Isso geraria renda para pessoas da vila que estariam produzindo, emitiria menos CO2 no transporte, geraria renda para a juventude, formaria talvez futuros agrônomos aí, estimularia, né, entrar na área, novos biólogos, engenheiros florestais, etc., né? Então, na parte global, Paranapiacaba ainda tem um grande potencial mesmo, como o companheiro Ailton falou aí. Exato, também a gente vê toda essa, né, como tu coloca, você colocou muito bem essa necessidade de trabalhar em várias frentes, né, de forma interdisciplinar, articulada, né, todas essas questões. Retomando só um pouco a questão também da Covid nesse momento, no caso, o Marcos coloca aqui, Israel, para nós, que há relatos, por exemplo, de pessoas que nesse momento de isolamento, pessoas que insistem em sair de casa, tá circulando por aí, inclusive ir visitar a vila, né? Eu vi um relato Uhum. esses dias, por exemplo, de pessoas que foram visitar a vila e acharam ruim porque o pessoal da vila achou que o pessoal da vila tinha que estar recebendo eles, né? Sim, Enfim, um momento que nós temos que nos resguardar para não ficar acometido pela Covid e também respeitar as outras pessoas para também não contaminar as pessoas, né? E aí o uhum. Marcos está colocando uma realidade, colocou, pô, tem pessoas que estão insistindo em visitar a vila, né? E inclusive está levando risco para os moradores da vila, né? Nesse Sim. momento, Uhum. o pessoal está preocupado com isso. Como é que isso está colocado aí? Eu acho que o isolamento, nesse momento, né, eu considero que o isolamento é um ato de cidadania também, né? Então, a pessoa que ela fica em casa e fala assim, não vou visitar Paranapiacaba, não vou visitar o litoral, Bertioga tem passado por problema assim, segundo o companheiro aí, e também de gente visitando, tem gente que vai para a Baixada. Então, a gente passa por um momento muito difícil, que é negação da ciência. Então, já é complexo entender como se dá uma contaminação, seja por bactéria, seja por vírus, já é difícil para quem não é da área das biológicas. E aí a gente tem a negação da ciência, tem o governo Bolsonaro influenciando nisso. Então, conforme a gente tem a pessoa no mais alto cargo falando que a cloroquina cura e que isolamento não está correto desse jeito, acaba estimulando com que as pessoas venham para Paranapiacaba. A gente, não só para Paranapiacaba, para outros lugares também. A gente sim teve problema aqui de pessoas vindo, desrespeitando, e quando alguém questionou, houve uma violência verbal. E aí, acho que uns 3 episódios já ouvi falar disso. Já passou gente, por exemplo, andando de bicicleta e respirando ofegante. A ciência já mostrou que isso já é passível de contaminação, seja correndo, seja de bicicleta, passou perto, pode contaminar outra pessoa. E e aí, a Vila tem recebido um número pequeno, mas tem recebido. Esse fim de semana não é possível analisar o impacto de o que acontece depois que colocaram uma placa informando que a vila está fechada, que os espaços de turismo estão fechados. A gente não consegue avaliar porque a Páscoa é um período que cai mesmo o turismo. A gente vai saber no fim de semana que vem, no outro, qual o impacto que causou, mas eu considero que a placa fizeram tipo uma barricada e ficaram informando para as pessoas retornarem, mas eu acho que a prefeitura tem que tomar outras medidas, não sei quais, impedir o direito de ir e vir é difícil, porque aqui tem passagem para Mogi, a pessoa pode alegar que está indo para Mogi, mas uma placa não é uma placa e um carro de som informando que para não visitar a vila não é persuasivo. Então, a pessoa que já se deslocou de São Paulo até aqui, ela chega e vê isso, ela pode deixar de vir no fim de semana seguinte, mas ela chegou aqui, ela viu isso, não impacta muito, né? Então, acho que o que conseguiria ajudar o presidente não estando falando isso contribuiria muito. Mas da forma que está, a gente tem ficado muito preocupado mesmo, porque a gente tem que ir no mercado, tem que digitar senha na maquininha, então acaba encostando o dedo. Hoje eu fui lá e aí, quando eu fui tomar um café da tarde, um caso interessante, né, que
Eu lavei a mão e aí fiz o café e aí tinha pego a xícara. Só que eu não sabia se eu tinha pego a xícara antes ou depois de lavar a mão. E aí já comecei a ficar preocupado. E acho que pelo tempo que eu demorei tomar um café, comer alguma coisa, eu comecei a ficar fraco à tarde. E aí já comecei a ficar já meio tenso, pensando, pô, será que eu peguei? E era só fome mesmo, ainda bem. E aí a gente tá nessa aí, é bem preocupante. É verdade, é um período preocupante, né, que nós precisamos aí nos informar, né, a gente precisa de alguma forma estar atentos, né, prevenir, e infelizmente é um período que todo esse conservadorismo, né, identificado aí pelo bolsonarismo, ele vem dificultando, por exemplo, que as pessoas tenham informações, que as pessoas consigam saber, por exemplo, do risco, né, que é a contaminação, contaminar as outras pessoas, né. O Pedro até coloca uma questão para nós aí, nosso companheiro Pedro aí, ele pergunta aí, pô, qual o caminho, por exemplo, para a gente trabalhar melhor essa questão com as pessoas, né? Como é que trabalhar melhor com o povo, a informação com as camadas populares, evitando aí todo esse conservadorismo, né? Uhum, Identificado pelo bolsonarismo hoje, né? Como a gente fazer esse contato com o povo, né? Levando uhum. informação, conhecendo a sua realidade, as suas dificuldades e de alguma forma impedindo que esse conservadorismo aí reacionário, toda essa dificuldade anti-ciência, enfim, como é que a gente pode você vê possibilidade de trabalho com as camadas populares, com os moradores, como é que isso pode ser feito? Eu acho que uma das formas é a educação informal, né, principalmente com as relações com a juventude. É, um, um ex-empreendedor aqui da vila falava, né, papagaio depois de velho não aprende a falar. Então é muito difícil alguém chegar a tentar dialogar nesse momento, porque a gente vê isso no Facebook, né? As pessoas tentam falar, sei lá, o Lula hoje estava falando com o Eduardo, esqueci o nome dele, o economista. Tava conversando hoje, aí eu pensei, deixa eu olhar no comentário. E é o tempo inteiro as pessoas. Ele acabou de falar uma coisa, a pessoa tá teimando o contrário lá. E eu acho que o Brasil já vem passando por um período difícil desde 2013, já iniciou, né, esse período, essa fase de não ouvir. E eu acho que a educação, é, eu acho que a forma de diálogo é indireta. Não é vamos sentar para discutir política, mas vamos sentar para discutir agroecologia. Ou vamos sentar para discutir alimentação, sabe? E aí, as pessoas, elas, nesses diálogos, é possível mostrar a incoerência que há no discurso bolsonarista. Então, as pessoas, ela, elas, elas estão, muitas vezes, tem uns debates aí em grupo de permacultura, que você vê uma baita incoerência do pessoal da extrema-direita, né? Então, eu acho que a forma na vila, como em vários outros territórios semelhantes, é, é chegar pela via indireta, né? É aproximar para um diálogo vamos falar sobre patrimônio, vamos falar sobre agroecologia, vamos falar sobre os impactos na retirada do cambuci de forma ilegal e falar sobre como a gente vai produzir, como o companheiro Robson diz aí, sobre mudas nativas, né? Então vamos pensar numa forma de produzir muda nativa para reflorestar áreas próximas de Paranapiacaba ou até mesmo de Santo André, utilizando a juventude, aí, capacitando a juventude para atuar nessas áreas, não só a juventude, outras pessoas também. E aí isso é uma forma que eu acho muito possível, né? É através do diálogo em diversas áreas. E aí eu acho que dessa forma, eu considero que dessa forma o pessoal está aberto ao diálogo, mesmo que haja discordância. E, e uma coisa que eu tentei organizar e pretendo tentar organizar também é um café filosófico na vila, né? Então, debater, sei lá, vai debater história, vamos falar de Emília Viotti da Costa, vamos falar de Lilia Schwartz, em vez de falar do cara que fala do livro lá, esqueci como chama, aqueles livros que fala fugiu o nome, politicamente incorreto, sabe? Então o negócio é ir no pessoal que
que tem uma baita experiência aí, falar de Darcy Ribeiro, pô, isso aí é bom para todo mundo, né? Por mais que o pessoal não concorde no primeiro momento, mas a gente tem uma baita gama de assuntos aí que pode ser produtivo, pode trazer benefício para uma vila toda. Inclusive, o que falta também, que já houve tentativa, é a economia solidária, né? Então, quando foi planejado o turismo para a vila, a ideia é turismo de base comunitária, mas tem que trazer a agroecologia, tem que trazer locavore, que significa consumir alimentos produzidos perto, na proximidade, pensar também nos orgânicos, tentar fazer alguma coisa diferente do que está em todo lugar. Tipo, por que não, né? É bacana é muito legal essa questão como você coloca, né? Eu acho que essa questão política mesmo, né? A política ela tem de estar de alguma forma ligada à vida das pessoas, né? E é isso que você Sim, diz, né? É isso que você fala, por exemplo, no caso de Paranapiacaba, dos moradores da vila, né? Trabalhar politicamente com a população, com os moradores da vila, é falar da sua realidade mesmo, falar da questão, como você disse, sim, da agroecologia, da questão da preservação ambiental, da cultura, do turismo, né? Então a política, se aham, ela não está ligada à vida das pessoas, ela não tem sentido, né? E é o que acontece hoje com a política nível nacional, com esse conservadorismo. A direita ela trouxe uma noção de política totalmente errada, né? Por isso as pessoas aham, passam a ter até uma certa uma bronca de política, não quero falar de política, é evidente. A política, como está colocada hoje, ela não fala da vida das pessoas, né? Então é possível falar da uhum, vida das pessoas trabalhando a questão política, né? E nada melhor, sim, como você disse, trabalhando com a juventude, né? Com a sua realidade, quais são as suas dificuldades, os seus sonhos, né? Eu acho que essa é a sim, questão que nós precisamos aí, de alguma forma, retomar, né? Que nós queremos retomar para trabalhar a política da forma como ela tem que ser tratada, né? Ou seja, na realidade do povo, na realidade das pessoas, né? Falar com os sim, moradores da vila de Paranapiacaba, né? Para que elas exponham aí as suas dificuldades, falem das suas necessidades, né? E dessa forma a gente vai estar fazendo política, né? Dessa forma sim, que a gente vai estar construindo um projeto político para a vila, para a cidade de Santo André, que de fato um projeto político que interfira para melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que é muito sim. bacana isso, né? O pessoal continua aqui colocando comentários. A Ale Anselmi, olá, Ale, tudo bom? Ela entra agora dizendo aí que amou a ideia do café filosófico. Bacana mesmo, Israel. Acho que é uma questão que você deve levar adiante aí. Tem tudo a ver com Sim. Paranapiacaba, acho que com você aí, Oh, né, como você pensa, né, o que você trabalha. A questão do café filosófico aí seria sensacional. Ela também coloca que o festival de fotografia o ano passado foi sensacional, né? foi. E infelizmente esse festival não consegui assistir, mas eu até gostaria. Agora fiquei até interessado, que tem muitos Oh, é muito fotógrafos bom. que atuam na vila, né? Que trabalham aí na vila. Aham, E a Cris Ataíde também, nossa companheira, coloca que Paranapiacaba continua sendo nossa menina dos olhos, né? Parabéns, Marcelo Israel, obrigado, Cris, né? Eu acho que essa obrigado. conversa está sendo muito bacana aqui. O Israel tem nos trazido aí muita informação sobre Paranapiacaba, está fazendo a gente gostar mais ainda do que a gente já gosta de Paranapiacaba. A gente passa a amar ainda mais a vila. A gente poderia ficar aqui a noite inteira escutando as histórias de Israel, agradecendo a mãe dele, Dona Neuza, né, sua mãe, é isso? É, Neuza. Agradecendo a Dona Neuza por ter te inscrito no curso lá no programa. Se não fosse ela, tá vendo? Como o Ailton falou, mãe tem sempre razão. Oh, é verdade. Isso mesmo. Enfim, eu acho que a gente tem assunto para ficar a noite inteira falando de Paranapiacaba, da vila, né? Como ela se relaciona com a nossa Santo André, com a região do ABC, né? Enfim, o carinho por Paranapiacaba só cresce. E a nossa vontade também de Sim, contribuir com Paranapiacaba também. Né? Eu acho que nós precisamos
lutar por um projeto que de fato valorize a vila de Paranapiacaba, que dê o devido valor à vila, aos seus moradores, né, tudo aquilo que, toda a riqueza que tem, a sua cultura, né, é importantíssimo para a gente atuar nesse sentido. Israel, eu gostaria então de. A gente está com mais de quase 1 hora e meia aqui de conversa já. Eu gostaria que você fizesse um comentário assim para a gente tá concluindo nossa live, falando um pouco aí de como que a gente pode. O Ailton está dizendo, ó, eu fiz uma fotonovela na Vila em Ah, 86 pela faculdade, Ailton, é pouco a gente quer saber como é que foi isso. Ó, interessante, uma fotonovela, né, pela faculdade na Vila de Paranapiacaba, né? Tem pessoas que vão filmar, pessoas que vão fotografar, fazer trabalhos, né? É, é, Paranapiacaba é isso, né? Acho que Paranapiacaba é sempre algo que nos cativa, um local que nos cativa a todos, né? Então gostaria de ouvir é. de você aí um pouco aí ó, tem gente que está sugerindo já uma parte 2, por que não, né? A gente pode depois organizar mais alguma coisa Pode aí. ser. Mas vamos ouvir um pouco mais de Israel aí com as suas considerações, os seus comentários aí sobre a nossa conversa e sobre a vila de Paranapiacaba. Tá. Acho que é até interessante, a Lê Anselmi falou aí da fotografia, né? O organizador, que é o João, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, Kulcisar, ele foi um professor meu aqui em 2005. Então foi o maior contato que eu tive com fotografia. Eu já mexia um pouco antes, mas ele deu uma oficina aqui que durou 24 horas no geral, mas foram vários encontros, totalizando 24 horas, e aí foi meu primeiro contato, assim, entendendo que a fotografia tinha várias técnicas, e aí teve até uma publicação chamada Olhares sobre Paranapiacaba. E aí esse evento tem sido outro que eu havia, não comentei lá atrás, no começo da nossa conversa, mas que é outro muito importante para a Vila. Uma coisa que é importante lembrar também, que a gente estava falando de como dialogar aqui, né? A Vila teve os melhores momentos da Vila foi quando a gestão teve diálogo. Então, o diálogo aqui na Vila é a melhor coisa, que todo mundo fica satisfeito com a possibilidade de chegar lá onde pode ser a subprefeitura e dialogar com os responsáveis pela gestão participativa. E, e aí isso é um grande potencial para a Vila, né? Outra coisa que é interessante, né? O Ailton citou aí a fotonovela, e aí uma vez ele contou, veio, acho que se baseou muito no panótico. Então, olha a importância de Paranapiacaba. Onde você vai estudar o panótico, que foi um planejamento feito no final de 1780 e pouquinho, 1800, 1779, eu não lembro muito direito agora, e depois foi estudado pelo Michel Foucault, né? Então, olha que importância. O pessoal, tipo, que estuda urbanismo, arquitetura e urbanismo, vira Paranapiacaba. Qual é o outro local que isso fica tão evidente, né? E é isso. Eu acho que uma das coisas bem importantes de lembrar é que Paranapiacaba tem ainda uma relação com Cubatão. Cubatão está aqui do lado, enviou poluentes para cá em 70, 80 e afetou a reserva biológica. Então, isso mostra o que dá quando a gente não tem um planejamento ambiental correto. Ontem faleceu Randall Marques, jornalista, ambientalista, faleceu, se eu não me engano, com 70 anos, e que cunhou o termo Vale da Morte para aquelas áreas ali em Cubatão, porque o número de mortes era muito alto. Então, ficou obrigado aí pela luta, que contribuiu aí também com a Serra do Mar inteira, e Paranapiacaba está junto. E uma coisa muito importante, né? Não venham para Paranapiacaba nesse momento, mas venham depois que o Covid passar, né? Então, eu agradeço a participação de todo mundo aí, agradeço o Marcelo, agradeço todos os companheiros aí, a Hilton, a Cris, eu não vou lembrar, o Robson, não vou lembrar todo mundo que comentou, né? O Pedro também, a Lê tá falando aí que o João é o cara. Então, agradeço a todo mundo. A gente espera que Paranapiacaba
tenha um futuro melhor aí pela frente e que seja progressivo, né? Que a gente não tenha tantos retrocessos aí pela frente. O sonho nosso é que Paranapiacaba fosse destaque nacional e potencial para isso tem. Nossa, legal mesmo, Israel. A gente agradece aí, a gente que te agradece, né? Com certeza, né? Pelas informações todas que você nos traz aí, conhecer um pouco mais de Paranapiacaba, né? Nesse momento que você falou, né? Não dá para a gente visitar, a gente gostaria, mas não dá, não pode. O isolamento, como você mesmo colocou, é uma questão de cidadania, né? Respeito aos Uhum. moradores daí. Então, nesse momento, por exemplo, de isolamento, esse bate-papo aqui foi fantástico, né? A gente colocou várias questões aqui, nos fez ainda querer visitar mais ainda Paranapiacaba depois que tudo isso passar, né? Então, é algo que realmente valeu a pena, a gente te agradece enormemente, né? A gente espera também que esse futuro que você falou que seja progressivo e progressista, né? Esperamos aí que Isso mesmo. né, seja também progressista, com certeza será, Claro. porque a nossa expectativa, no nosso horizonte, é de que a Paranapiacaba possa, de fato, ter o valor que merece junto a Santo André, junto à região do ABC, né? Pedro coloca aí que Paranapiacaba é resistência e né? De fato, a vila já passou por tantos altos e baixos, né? Mas Eu, resiste, permanece, né? Mantém a sua identidade, a sua essência, né? Então, nós todos, né, esperamos e também trabalhamos para que Paranapiacaba, de fato, tenha o valor merecido, né? Mais uma vez, então, Israel, muito obrigado pela sua participação, né? Muito obrigado mesmo, assim, pelas informações que você nos traz. também. O pessoal falou, ó, a gente pode até organizar depois mais bate-papos como esse, até tratando talvez até de temas específicos, né? A questão mais ligada ao meio ambiente, uma questão mais ligada à cultura, né? Enfim, acho que tem assunto demais para a gente falar de Paranapiacaba e para a gente trabalhar com Paranapiacaba. Agradeço muito a todo mundo que participou, que fez os comentários, né? O pessoal que teve aí conosco, fazendo essa conversa bacana, companheiro aí também que assim que tá, o Emílio também está ajudando a gente nessa questão. Agradeço aí, Emílio, participação aí. Enfim, foi show. Acho que valeu a pena, foi bacana. Deu gostinho de quero mais mesmo, Israel. Muito obrigado aí Valeu. pela sua participação aí. Vamos nessa, vamos à luta e vamos Vamos à luta. construir junto com Paranapiacaba e com a cidade de Santo André um futuro melhor, progressista, de esquerda, né, e que afasta esse conservadorismo reacionário da frente e que faça com que a gente tenha condições de que o povo volte a ter uma vida melhor. Grande abraço a Israel, grande abraço a Grande todos, tudo abraço, de bom. Marcelo. E até a próxima live nossa, na próxima sexta-feira, às 19 horas. Depois a gente fala qual é o tema. A gente está trabalhando uns temas aí, mas toda sexta-feira, às 19 horas, tem aí um papo legal, aí um bacana, sobre um tema aí da cidade, né? Enfim, a gente continua com as nossas conversas enquanto não podemos nos encontrar pessoalmente. Por enquanto, fica nosso abraço virtual a todos e todas. Um grande abraço e tudo de bom aí. Abraço para todo mundo. Tudo de bom.